Mas por vezes nós não percebemos a importância que o aconselhamento bíblico tem, de modo que nós não nos importamos em refletirmos sobre dilemas que pessoas estão passando ao nosso redor, na igreja ou fora dela, e aí não refletimos sobre determinados conteúdos que a Bíblia nos dá também para aconselharmos a essas pessoas. E a grande questão é que, como esse ato ele é feito por todos nós em algum momento da nossa vida, a questão é percebermos qual é a nossa fonte para aconselhamento, de onde provém o nosso conteúdo. A Bíblia nos manda exortar-nos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros e também nos fortalecermos uns aos outros. Esse imperativo, então, nos leva à seguinte questão: como aconselhar? Talvez para alguns seja um ato bem simples, diante de determinadas questões relativamente tranquilas. Para outros, porém, determinadas questões de aconselhamento bíblico não são nada fáceis. Mas qual também é a relação dessa disciplina, dessa matéria, com a psicologia? E o que, em última instância, o Evangelho de Cristo tem a dizer sobre o aconselhamento bíblico? Então, para tudo isso, para pensarmos sobre aconselhamento bíblico nesta noite, nós convidamos o pastor Inácio Neto, da Igreja do Betel Torre, que também é professor do seminário de algumas disciplinas como hermenêutica bíblica, e também convidamos a irmã Luciana Laíse, representando o aconselhamento bíblico na IPBE. Vamos recebê-los com salva de palmas, pessoal. Você quer ficar no meio, não? Não, aqui. Bom, sejam bem-vindos ao nosso debate. A primeira pergunta que nós faremos, então, sobre essa questão do aconselhamento bíblico, para nós introduzirmos o nosso assunto, vou perguntar ao pastor Inácio, como é que o senhor poderia definir o aconselhamento bíblico? Poderia falar um pouco dos princípios, importância, a necessidade de nós refletirmos sobre aconselhamento bíblico, enfim, dar um panorama geral sobre essa disciplina, sobre essa matéria. Em primeiro lugar, graças e paz, irmãos e irmãs. Prazer estar aqui com vocês, conhecer um pouco mais da igreja, cujo pastor é um grande amigo desde a adolescência, e vocês são muito privilegiados por Deus, por ter uma igreja que se preocupa com a administração correta da palavra. Portanto, é um prazer estar aqui com o Anderson, rever alguns amigos, conhecer a irmã Laíse, os demais irmãos. Primeiro você tem que me orientar em uma coisa: a gente está debatendo ou conversando? Porque eu sou bom de brigas, na discussão. Uma conversa. Ok, vamos lá então. Brincadeira, Laís. Eu acho que a gente pode caminhar de maneira, em alguns momentos, prática e simples, para não complicar demais com conceitos técnicos. Eu acredito que não é muito interessante essas coisas em determinados momentos. Quando a gente fala em aconselhamento bíblico, eu acho que a própria frase ela já se autoexplica. É o conselho transferido para uma outra pessoa com fundamento nas Escrituras Sagradas. Então, qual seria o fundamento do aconselhamento bíblico? Aconselhar uma outra pessoa que carece de um conselho à luz da palavra de Deus. É claro que essa definição, talvez conselho, é muito genérico e a gente deveria discorrer muito sobre ela para entender, porque daí depende da perspectiva bíblica daquela pessoa, se ela conhece ou se ela não conhece as Escrituras, se ela faz um bom uso ou se ela não faz um bom uso da palavra de Deus. Mas basicamente, aconselhamento bíblico é um conselho dado, uma instrução, a transferência do conselho de Deus para outra pessoa com fundamento na própria palavra de Deus.
Basicamente isso. Certo. Nesse sentido, a gente vê a cada dia mais essa abordagem, essa disciplina tomando conta de todas as matérias, ou pelo menos perpassando os currículos do seminário, melhor dizendo. Você vê do século XX para cá uma importância que foi se avolumando dessa disciplina, até pelo fato de que a gente tem tido, dentro dessa sociedade que nós vivemos, vários problemas que têm acontecido. Então, o que eu queria perguntar então à irmã Luciana Laíse, qual então seria a relação tênue, e por vezes até disputada, entre aconselhamento bíblico e a psicologia? Que, por sinal, muitas pessoas não conseguem fazer uma boa distinção entre essas disciplinas, ou realmente adotam uma com a outra. O que a senhora tem para falar sobre essa questão? Bom, boa noite a todos. É uma surpresa estar aqui. Bom, o que é que tem de comum entre a psicologia e o aconselhamento bíblico? Como é que eu vejo essa questão? É uma grande questão, né, pastor? Ainda bem que a gente está conversando aqui e não uma briga, porque é uma briga. Esse assunto é realmente uma briga entre teólogos e psicólogos e igrejas. Então, a psicologia trata de ver o ser humano e tratar o ser humano, os seus problemas emocionais, psicológicos, do ponto de vista humano, numa visão do homem para o homem. Então, assim, a psicologia com as lentes do homem, da criatura, que olha para a criação e estuda e analisa e tenta dar conta de ajudar o outro do ponto de vista simplesmente humano. Não tem Deus na história, né? Então, assim, o ponto que une os dois é que é a ajuda a ajuda para um ser humano. Mas a diferença é que o aconselhamento bíblico, o aconselhamento cristão, eu vou me referir ao aconselhamento cristão, porque a IPBE adotou e adota como trabalho, como linha de ministério, o aconselhamento cristão, que é a diferença entre o aconselhamento bíblico no geral, quando o aconselhamento bíblico tira a psicologia no sentido de que exclui absolutamente qualquer ajuda que ela possa ser, ou qualquer instrumento que ela seja. E aí essa área é uma área de aconselhamento bíblico bem radical nesse aspecto. E aqui na igreja a gente faz o aconselhamento cristão, aquele que vê a psicologia como um instrumento. Porém, o aconselhamento cristão vê o ser humano do ponto de vista bíblico, o ser humano criado por um Deus criador, que, como criador, sabe como funciona todas as coisas da sua criação e deixou revelada na sua palavra tudo como tem que ser. Então, a relação entre psicologia e aconselhamento cristão, na minha visão, é essa. O ponto que une os dois é a ajuda a um ser humano. Mas a psicologia vê do humano para o humano, na visão de criatura para criatura. Enquanto o aconselhamento cristão vai ver o ser humano do ponto de vista de Deus, criado por Deus, submisso à vontade e à palavra de Deus. Eu queria continuar na mesma questão, pela importância quando você vai ler os materiais de aconselhamento bíblico, esse é um dos principais debates, se não o principal debate, a relação do aconselhamento bíblico com a psicologia. John MacArthur, no seu livro sobre aconselhamento bíblico, ele traça que a psicologia cristã é uma espécie de síntese, ou mistura, vamos colocar assim, entre o cristianismo com a psicologia. Ele, por exemplo, se coloca bastante contrário a esse posicionamento e abordagem. E essa é uma grande divergência, porque algumas pessoas então vão entender que aconselhamento bíblico é só partindo, no caso, das Escrituras. E uma coisa notável, quando a gente olha para trás um pouco, para o século XX, tem um livro
chamado O Amor nos Tempos de Capitalismo, de Eva Illouz, o nome assim, ela é israelense. E ela é socióloga e ela analisa a psicologia dentro da história do século XX. E ela percebe que a linguagem, a abordagem do tratamento do problema do ser humano foi radicalmente mudada pelo pensamento, especialmente da psicanálise. Enfim, e eu queria então direcionar a pergunta ao pastor Inácio. Os cristãos reformados, em geral, eles são bastante contrários a qualquer síntese, mistura, entre o cristianismo, a fé bíblica, com qualquer outro tipo de pensamento, não só a psicologia, no caso. Doiver, por exemplo, um autor cristão bastante conhecido, é extremamente contrário, porque ele diz que quando isso acontece, né, o cristianismo acaba perdendo, porque a fé acaba sendo engolida por outra ideologia. Então, o que o senhor tem para falar em relação a isso? Anderson, vê só. Eu acredito que Deus ele usa de meios para alcançar os seus próprios fins. A psicologia, assim como qualquer ciência, eu acredito que ela não pode nem deve ser plenamente descartada. Contudo, a gente tem que entender que a Bíblia ela é absoluta nas questões que envolvem a vida do ser humano. Eu acredito que a gente comete assim muitos equívocos quando a gente não consegue estabelecer limites para as coisas. Eu entendo que a psicologia ela sinaliza muito bem, consegue identificar muito bem os efeitos dos problemas das pessoas, das questões emocionais, psíquicas e aí sucessivamente. Mas eu não entendo ela como a resposta última para todas as pessoas. Eu não entendo ela como tendo a resposta para o problema do indivíduo. E eu tenho pensado da seguinte maneira: a psicologia ela é um advento bem recente em relação à revelação bíblica. E como que viviam as pessoas antes da psicanálise? Como que viviam as pessoas antes da psicologia? Como foi que Elias resolveu os seus problemas existenciais? Quando ele se entucou lá dentro de uma caverna, né? Um gigante na fé, depois um medo terrível de uma mulher, não é? Como que Jonas resolveu os seus problemas, aqueles conflitos? Como que o próprio Cristo superou o Getsemane, que a sua alma estava angustiada até a morte. Tantos outros homens e mulheres nas Escrituras, eles recorriam a Deus. Mas daí Deus ao mesmo tempo dá inteligência aos seres humanos. Eles têm capacidade de refletir, de criar, e você vê nisso a capacidade que Deus deu ao ser humano de criar coisas, de refletir, de observar o mundo que está em sua volta e chegar a conclusões. Você não pode dizer que tudo que Platão falou é heresia. Você não pode chegar à conclusão de que tudo que foi dito por homens que necessariamente não eram cristãos, evangélicos ou reformados deve ser completamente descartado. Então há um viés, considerando, aí vem uma máxima da reforma, que toda verdade tem a sua origem em Deus. Então onde a psicologia acerta, aquela verdade é uma verdade de Deus. Contudo, não é a resposta última para todos os seres humanos. Não é. Eu entendo que a psicologia ela lida muito bem com os efeitos, mas tem muita dificuldade de ir na causa e trazer de fato a cura que transcende essa existência, não é? Por exemplo, não sei se talvez o exemplo ajude. Tinha um homem paraplégico, ele era paraplégico. E daí Jesus estava dentro de uma casa em Cafarnaum, a multidão não permitia que aquele homem chegasse até lá. Seus 4 amigos têm uma ideia brilhante: bota pelo telhado. Quando ele é posto diante de Cristo, a pergunta que Jesus responde não é a que ele fez. Jesus diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Mas ele não queria necessariamente pedir perdão pelos pecados, ele queria andar. Mas qual era a causa da sua paraplegia? Qual era? Pecado. Ou você acha que se Adão não tivesse pecado, ele não seria um homem normal fisicamente? Então assim, o que é que Jesus faz ali?
Jesus, ele trata tanto os efeitos, porque depois ele vai começar a andar, Jesus cura, mas Jesus vai à causa. Quando eu penso em aconselhamento bíblico, eu penso em algo que vai na causa do problema, que tenta identificar a causa do problema. E qual é a causa do problema? O pecado daquele indivíduo. Qual é o seu pecado? Então, quando você resolve o pecado, você consegue identificar, você consegue compreender porque aqueles efeitos, a maneira com que ele se manifesta. Eu acho que essa briga entre psicologia e teologia, eu acho meio que desnecessária. Também não acho que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É por isso que eticamente os psicólogos, eles tratam de... Você vai no consultório, você vai ser tratado com um psicólogo. Se você quiser um conselheiro bíblico, você vai ser tratado à luz das Escrituras. Eu acredito que o conselheiro bíblico bem fundamentado, bem embasado, ele deve conhecer fundamentos dessa ciência chamada psicologia, mesmo que ele trabalhe só numa perspectiva bíblica. Os resultados serão tão interessantes quanto. Mas juntar as duas coisas eu acho muito complicado. Eu estava pensando aqui no exemplo, né? Pode chegar alguém bastante, vamos colocar assim, ignorante, né, para outra pessoa, e um psicólogo identificar, sei lá, um efeito, dizer que aquela pessoa está estressado, né? E talvez, em última instância, um conselheiro bíblico identificaria naquela pessoa o pecado do orgulho, talvez. Então, eu acho que um exemplo desse pode ajudar a gente a perceber que, inclusive, a linguagem que nos é proposta pela mídia, né, muitas vezes psicológica, nos deixa, digamos assim, com a mente tão cativada com os efeitos, e a gente não percebe que, em última instância, ali a pessoa está tendo um problema de pecado, que como cristão, se for perguntado, se for consultado, você tem que ter esse tipo de... Você tem que abordar esse problema em alguma medida, e é um desafio. Tem algumas coisas que nos assustam, por exemplo. Quem aqui é ansioso? Né? Pronto, tem um bocado de ansioso aqui. Eu também sou ansioso, né? Eu acho que eu já fui extremamente ansioso, né? De ter problemas físicos e tudo, enfim. Mas quando você vai ler o texto bíblico, e tanto Jesus quanto Paulo vai tratar a ansiedade como efeito de um pecado. E você fica, meu Deus, como é que eu vou me curar da ansiedade? O viés arrependimento. Então, dessa maneira eu entendo que o aconselhamento bíblico, ele trata a coisa de uma maneira mais profunda. As Escrituras vão mais a fundo na necessidade do indivíduo. A ansiedade está relacionada à falta de confiança em Deus, não é? Se caracteriza de fato aquilo que Jesus falou, ou a tentativa de você antecipar o controle que você quer ter do futuro. Eu quero resolver as coisas do meu jeito, eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 dias, eu estou sofrendo antecipadamente. Calma, Jesus disse que você não pode determinar os seus dias, ninguém pode roubar uma prerrogativa divina. Então, a partir do momento que eu tento saquear o que é de Deus, pecado. Quando eu descanso, confio em Deus, coloco nas mãos de Deus aquilo que de fato pertence a Ele, aí eu sou curado então da ansiedade. E daí eu entendo dessa forma que as Escrituras ela vai exatamente norteando as nossas decisões, vai justamente me ensinando a driblar essas coisas. E daí quando eu digo que eu não sou necessariamente contra a psicologia, porque eu já precisei de terapia, não é? E me ajudou, foi útil demais. A minha esposa também precisou. Na realidade, ela foi, e de tabela eu precisei participar de algumas sessões para poder entender aquele fenômeno. Mas no final das contas, a psicologia, da maneira com que nós fomos tratados, nos ensinou o caminho a trilhar. E no final das contas, a gente bateu na porta de quem? De Deus. Recorremos a Ele para compreender o porquê aquilo estava acontecendo. E fizemos uso de algumas ferramentas que foram extremamente úteis, não é? Eu acho que é possível relacionar, mas há um limite nessa mistura, para que aquele que precisa ser aconselhado tenha a consciência de que a sua fonte não é ele necessariamente. Ele não precisa de autoajuda, ele precisa de ajuda do alto.
Então, vamos agora, né, esse momento mais teórico, eu acho que até um pouco tenso, né, porque a maneira como se aborda esse tema não é fácil. Vamos pensar uma coisa mais prática dentro do contexto que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Como é que o aconselhamento bíblico pode se encaixar na nossa sociedade extremamente plural, que não aceita a Bíblia como autoridade? Recentemente não, acho que foi ano passado ainda, um historiador bastante conhecido no Brasil, chamado Leandro Carnal, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, ele fez uma afirmação interessante. Ele disse assim: numa era de tanta informação, nunca se procurou por tantos gurus na sociedade. E aquilo me chamou muita atenção, aquela afirmação, porque dali eu percebi, eu disse, se fosse só na sociedade fora da igreja, né? Mas muitas vezes protestantes, cristãos, procuram determinadas pessoas como se fosse um guru evangélico, não é? Entenda guru como uma pessoa que vai simplesmente nortear toda a vida daquela pessoa. Aquela pessoa perde a autonomia, ela fica extremamente dependente daquele guru, que pode, né, ser vários, pode ser um amigo na igreja, enfim. Então, eu queria perguntar ao pastor Inácio, como você tem essa experiência de pastor há algum tempo, como um conselheiro bíblico ele pode ser um bom conselheiro, de fato, sem se tornar um guru? Eu acredito que um bom conselheiro bíblico ou cristão, para mim agora vai ser tudo a mesma coisa, certo? É aquele que orienta o indivíduo à luz das Escrituras Sagradas. O que é que Moisés, o que foi que Deus orientou a Moisés? Ensina as crianças andando no caminho, sentado na calçada. Estou parafraseando o texto. Moisés era um bom conselheiro, porque Moisés estava instruindo o povo de acordo com a lei de Deus. Um bom conselheiro, ele não centraliza a vida do indivíduo na sua pessoa, mas na pessoa do próprio Deus. E daí tem uma doutrina que eu acredito que esquecida na maioria dos contextos, que é a doutrina do sacerdócio universal. Quando você compreende biblicamente o que é o sacerdócio universal, você compreende que você tem livre acesso a Deus, sem que necessariamente você necessite de um outro indivíduo. O conselheiro, ele facilita a sua compreensão das coisas de Deus. Ele não toma o lugar de Deus na sua vida. Por que isso acontece? Daí eu não sei como o fenômeno social deve ter vários vieses, mas eu acredito que a gente poderia caminhar, por exemplo, dentro do meio evangélico, porque o nosso meio evangélico ele é muito católico. O Dr. Augusto Nicodemos falou certa vez que nós temos evangélicos com uma alma muito católica. Qual é a tradição católica? A tradição católica é de um perfil muito clerical. As pessoas depositam a sua fé no outro, no clero, no padre, no sacerdote. Então, quando elas se convertem ao cristianismo, cristão evangélico agora, ele continua sendo clerical. Então, a oração do pastor vale mais do que a dele. A fé do pastor é maior do que a sua, o conhecimento bíblico do pastor é infinitamente maior do que o seu, a ponto de você achar que não pode ter o mínimo do que ele tem. Quando associa isso o desejo do indivíduo ser tratado dessa forma, aí a desgraça está feita. Porque quando você tem uma pessoa que facilmente se rende a você e lhe estabelece como um guru espiritual, e lá do outro lado, na outra ponta, tem um que quer ser tratado como guru, aí a coisa complica. Então, dentro do berço do evangelho brasileiro, é muito comum o pastor colocar-se como sendo aquele que tem a palavra última em todas as coisas, em todas as questões da vida, e não é assim. Cada crente, ele tem acesso a Deus, ele pode resolver os seus problemas diante de Deus. O pastor, ele tem uma função específica: pregar a palavra, ensinar, administrar a igreja eclesiasticamente, no que diz respeito à doutrina, à liderança dos seus líderes, enfim, é muito abrangente essa ação pastoral, mas necessariamente ele não é aquele que dita a regra na vida do outro. Eu acho que o conselheiro bíblico, ele tem que ensinar a sua
o aconselhando, né? O pastor tem que aconselhar a sua ovelha a andar com as suas próprias pernas, não é? Eu conheci em alguns contextos pessoas que começaram a se aconselhar hoje, passaram-se 6, 7 anos e a pessoa estava lá com o mesmo problema, com a mesma mazela, mas porque ela se tornou dependente. E o outro, por sua vez, não disse: agora você tem que andar, você tem que exercer a sua fé, o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu nas Escrituras. Não pode você ficar dependente de mim. Faltou isso. Então eu acredito que essa perspectiva clerical é ainda muito presente. Há uma herança, né, católica que nós herdamos, e infelizmente o pastor acaba assumindo prerrogativas que na realidade ele não deveria ter na vida daquela pessoa. Quando eu aconselho, me procuram e tomam algum conselho, a gente sempre encerra a conversa dessa forma: eu não posso fazer isso por você. Ou você entende o ideal de Deus para a sua vida, ou você vai retornar aqui com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. O que é que a Bíblia diz que você tem que fazer? Perdoar. Mas quem tem que perdoar? Você. Perdão é o quê? Uma decisão. Então decida perdoar, não é? E daí a pessoa ela vai entendendo que é necessário ela dar um passo em direção àquilo. Eu acho que naturalmente uma pessoa que é fragilizada por qualquer outra circunstância, ela se apega a um indivíduo, às vezes por admiração, por achar bonito, né? Os pastores ouvem muito isso, né? Pastor, olha que conselho abençoado, eu queria que o meu marido fosse igual ao Senhor, não é? É hora de você transferir essa moça para outra pessoa aconselhar, não é? Porque as pessoas elas ficam autodependentes. Aí se junta a fome com a vontade de comer, aí vira assim uma relação de dependência e vem os gurus espirituais. Mas eu acho, Anderson, que há um desejo, ou melhor, há uma satisfação de quem aconselha de querer ser o guru, sabe? Eu percebo muito isso. Meu pastor, meu conselheiro, meu guia. E há uma relação de orgulho nisso aí. Então, eu acho que a grande questão, né, então, pelo que o pastor falou aqui, é a questão da autonomia, né? Uma palavra bastante complicada na nossa sociedade, né? Dar autonomia ao indivíduo para que ele individualmente tome determinadas decisões. Mas entendendo, pelo que o pastor falou aqui, a partir das Escrituras, ele começar por si só, tomar determinadas decisões e caminhar em maturidade. Ele compreende o seu ideal, ele compreende a vontade de Deus para a vida dele. Ele compreende que ele pode orar, e Cristo é o mediador entre ele e Deus. Ele compreende que o Espírito Santo habita nele e que, sob a orientação de um pastor, de um irmão maduro da igreja, de um irmão mais velho que tem experiência com Deus, ou até pessoa da mesma idade, mas que tem uma maturidade espiritual que lhe capacita a dar um conselho, ele entende que Deus e ele são a maioria. E claro, isso não elimina a convivência na comunidade. A igreja é uma comunidade terapêutica. Por que nós estamos aqui hoje, aqui agora? Porque está havendo uma ajuda mútua. Você veio ouvir porque você quer aprender. De repente você sai daqui com uma resposta respondida, com uma pergunta respondida, com a resposta. A igreja tem essa coisa, o ministério do aconselhamento, não é? Da igreja serve para isso, mas o fim, a causa não é deixar você dependente disso, é fazer com que você amadureça, com que lá na frente você venha ter condições de ter a sua dificuldade superada, ajudando a outros, e lá no futuro, na consumação, alcançar a medida, a estatura de varão perfeito. Mas é necessário compreender princípios bíblicos que nos revelam isso. Então eu sou um sacerdote diante de Deus. A igreja desfruta do sacerdócio universal, né? Você não precisa de um mediador para entrar diante de Deus. Você precisa de um líder espiritual, você precisa de um orientador, você precisa de um bom conselheiro, mas aí o guru é outra história. Pois é. Eu queria perguntar então à irmã Luciana, pelo que o pastor comentou aqui, como é que é praticado? A irmã Luciana está representando o nosso departamento de aconselhamento bíblico na nossa igreja.
como é que é praticado o aconselhamento bíblico na IPBE, quando, os horários, enfim, e a importância disso que o pastor estava comentando, de ajudar o indivíduo no amadurecimento da vida cristã. Olha, eu queria só complementar o que o pastor estava falando, lembrando que o aconselhar é uma ordem para todos os cristãos, né? E às vezes, a gente está numa época, como você falou, a influência do pensamento da psicologia, da psicanálise na sociedade, que acaba que você fica tipo, fica com o pensamento do tipo, todo mundo precisa de terapia para viver. E outro, aí isso vai e entra na igreja, de maneira que todo mundo precisa de um conselheiro, tipo assim, um conselheiro daquela salinha ali. Quando todos nós somos chamados a aconselhar mutuamente uns aos outros para o amadurecimento na fé cristã, né? Então, o aconselhamento é uma ordem, uma ordem bíblica para a igreja de Jesus. E aconselhar, todos nós precisamos de conselho. Aliás, eu entrei nessa igreja por meio do aconselhamento pastoral e por meio do conselho bíblico, porque precisei e pedi ajuda. Então, o aconselhar é para toda a igreja, para todos nós. O aconselhamento está ligado intimamente com o discipulado, com a evangelização, e aí é uma prática que nós temos que fazer na nossa vida. Todo mundo aconselha e todo mundo é aconselhado o tempo todo na nossa vida. Todo dia a gente recebe conselho e todo dia a gente dá conselho de alguma forma. A questão é, esse conselho vem de Deus ou vem de Satanás? Ou um outro? Ou ele é alinhado com a palavra e a vontade de Deus, ou ele não é. E se ele não é de Deus. Então, eu queria deixar esse ponto muito, muito importante para vocês, nesse aspecto de que aconselhar é uma ordem para a igreja. Todos nós aconselhamos e devemos aconselhar biblicamente uns aos outros, a fim de levar ao amadurecimento na fé, a fim de levar ao amadurecimento no conhecimento de Jesus, a andar com Cristo, a fazer o outro que está caído ou que está perdido, que ele ajudar, estar ao lado dele para que ele se levante e ande com Jesus. Jesus é o conselheiro maior, o maravilhoso conselheiro, né? Não sou eu, é Ele. Então, o meu papel é levantar essa pessoa e apontar para Jesus. Essa pessoa é qualquer pessoa, em qualquer lugar, que Deus coloque a oportunidade na minha vida e que ela precise de ajuda, e eu sou ali instrumento na mão de Deus para fazê-la perceber quem ela é e quem é Jesus, e fazê-la e apontar para Jesus. Então, o aconselhamento da IPBE tem funcionado e funciona nessa perspectiva, né? Como o pastor falou, de que o problema está no pecado, no aspecto de que somos pecadores e o pecado traz os seus efeitos na vida emocional das pessoas, nas relações, em que há sofrimentos de várias áreas. E ninguém está imune, nem cristão e nem não cristão, todos precisam de ajuda, e a resposta está em Cristo Jesus. E o problema é o pecado. Então, a gente vai sempre, de alguma forma, todo problema está relacionado a isso. E aí o aconselhamento da igreja funciona nesta perspectiva, com essa visão. Funciona, a gente tem uma sala de aconselhamento, tem uma equipe, e aí quem quiser procurar, procura na secretaria da igreja, e põe o seu nome e vai ser levado para,
acho que para a Grace, que é a coordenadora geral, ela faz a triagem, de alguma forma repassa para os outros conselheiros e funciona assim, né? A gente tem os dias na semana e não é necessário ser psicólogo, isso é importante, exatamente por isso, porque o aconselhamento bíblico, né, cristão. Eu sou psicóloga clínica, mas não é exatamente por isso. Não é necessário ser psicólogo para estar no aconselhamento. Acho que é isso. Muito bom, muito bom. Então, eu queria perguntar, já para a gente estar caminhando para finalizarmos nosso primeiro bloco. A gente tem o primeiro bloco, depois a gente vai voltar com outras questões. Eu queria perguntar para os dois uma questão um pouco prática, polêmica, enfim, da nossa sociedade. A gente tem visto um número acentuado, cada dia mais, de suicídios, né, no nosso país. Inclusive, filmes têm saído sobre séries e tantas coisas mais, têm sido tratadas sobre essa questão de depressão, suicídio. Isso tem acontecido recorrentemente com todo tipo de faixa etária. Então, eu queria perguntar para vocês como uma pessoa, primeiro, né? Vamos lá. Um cristão, ele pode sofrer depressão e tendo-a, ele pode chegar a ter pensamentos suicidas. Então, como é que o aconselhamento bíblico pode lidar com esse problema prático e crônico no nosso país? Essa parte mais fácil eu vou passar para ela. Depois eu faço as considerações finais. Sacanagem. Ele fez mesmo. Eu pensei que ele estava brincando, sério. Ele disse que gosta de briga, entendeu? Bom, como é que o aconselhamento bíblico pode ajudar? Eu acho que o aconselhamento bíblico tem como fundamento principal, aliás, eu vejo assim, né? Eu sou assim, eu vejo assim, isso é muito particular. Então, isso colabora com o que o pastor falou também. Procurar a origem. Então, diante de uma pessoa querendo se suicidar, ou provavelmente vai estar com depressão, a depressão tem as suas múltiplas causas, né, razões de existir, né, emocionais, espirituais, biológicas e etc. Eu acho que o aconselhamento vai ajudar descobrindo a origem. Querer tirar a sua própria vida é querer, de alguma forma, tirar a sua própria dor, aliviar uma dor. Que dor é essa? De onde vem? E que pecado está relacionado a isso? O aconselhamento vai ajudar nisso. Qual é a origem disso? Que sentimento é esse? Que pensamento é esse? Está envolvido com o quê? Exatamente, o que é que está por trás disso? O que é que está levando a isso? Motivando? Que intenção é essa? Que dor é essa? Que intenção é essa por trás disso? Sim. Eu acho que a grande confusão que há no que diz respeito ao suicídio no meio evangélico é o destino eterno dessa pessoa. Certamente você já deve ter pensado em algum momento em relação a isso. Que cristãos eles podem ter depressão é uma realidade. Eles podem ter desejo de morte é uma realidade. E quando a pessoa ela chega a pensar na possibilidade de morrer, até tentar de fato, imagino eu que ela está na tentativa de resolver um problema. Só que a solução que ela estabeleceu para aquele problema não é a mais adequada. Então, um cristão, é possível que ele chegue e dê cabo da sua própria vida? Eu não estou dando a ideia para você chegar em casa e se matar, pelo amor de Deus. Não faça isso. A segunda pergunta, é pecado? É pecado. Mas mesmo sabendo disso, pelo estado que aquela pessoa se encontra, ela pode passar a acreditar que de fato aquela é a solução. Então, como que a gente poderia reorientar essa pessoa em uma decisão de tirar a sua própria vida? Identificando aquilo que a motiva, acredito eu, não é? Você compreende que aquilo que a motiva, aquilo que deixou ela naquela condição, é uma prática de pecado, como ela falou. Você conduz aquela pessoa a ser vencida pela graça, a entender que a vida que Deus tem para ela,
tem propósito, tem um plano definido e delineado desde a eternidade, e é possível, não é, que ela compreenda isso e saia daquela condição ao se maravilhar com a graça de Deus. As causas de uma depressão, elas são infinitas. Talvez eu não seja a pessoa no momento mais adequado para falar acerca disso, mas dizem alguns que há questões físicas, hormonais, que poderia levar a pessoa à depressão e daí o desejo suicida. Biblicamente, o crente ele está seguro em Deus. Quando você entende que a partir do momento que nascemos de novo, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, há uma união que não se separa mais. Paulo diz: Cristo em vós a esperança da glória. Ok? Cristo em vós a esperança da glória. Em outro momento ele diz: aquele que está em Cristo. Então eu estou nele, ele está em mim. Isso quer dizer que onde eu estou, Cristo está, e onde ele está, eu estou. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. Então, se você acreditar que o indivíduo, quando comete suicídio, ele é condenado ao inferno, você tem que admitir que ele vai ter que sair de onde ele está. E ele está em Cristo. E Cristo está à direita do Pai no céu. Então ele sai de Cristo, ele é expulso das regiões celestiais. É muito mais complexo isso, não é? É muito complicado você admitir, por exemplo, que um crente ele perdeu a salvação. Por favor, não é motivo para você pecar, mas teologicamente falando, Jesus morreu pelos pecados que herdamos de Adão, o nosso pecado original. Ele morreu pelos pecados atuais, os que nós cometemos no aqui e agora, e ele morreu pelos que eu ainda vou cometer. Aí Paulo pergunta: pecaremos, pois, para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Se você considerar que o suicídio é um pecado, Cristo já morreu por ele. Não é fundamento para que as pessoas tirem a sua própria vida. Mas eu estou querendo apenas argumentar que o suicídio não vai tirar da vida do cristão, do regenerado, a sua salvação e seu estado eterno. Questão complicada. Bastante. Então, eu acho que a gente está terminando nosso primeiro bloco. Como vocês perceberam, esse primeiro bloco, aproximadamente 40 minutos aqui, é um bloco mais assim abrangente, que a gente tenta tratar as perguntas assim, né, mais polêmicas de certo modo, mais amplas, né, sobre o assunto, definir e tudo mais. A gente vai ter um intervalo agora. Vou passar para Garnier, ele vai dar alguns, enfim, vai encaminhar esse momento de intervalo e a gente vai voltar. Não saia do seu lugar.